Convoco a secretária Amélia Naomi para fazer verificação de presença. Estão presentes o vereador Roberto Chagas, Dr. José Cláudio, Amélia Naomi, Fernando Petiti, Walter Hayashi, Lino Bispo, Roberto Deleven e Thomas Henrique. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que Deus do poder emana do povo, declara aberta a 62ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, solicito ao novo vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário 6 de novembro de 2023. Processo número 13979/2023, projeto de lei número 419/2023, autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga do Turista e o cadastro municipal de guia de turismo. Rito ordinário, comissões de Justiça e Economia. Processo número 13983/2023, projeto de lei número 420/2023, autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua da Servidão do bairro Jardim Primavera 2B de Rua Rita de Cássia Soares da Rosa. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14045/2023, projeto de lei número 421/2023, autoria, vereador Marcelo Garcia. Denomina a Rua 1 do loteamento Torrão de Ouro 3D de Rua João Emídio do Nascimento. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14141/2023, projeto de lei número 422/2023, autoria, vereador Rogério Dacazem. Denomina a Rua 14, localizada no bairro Capão Grosso 1A de Rua Pastor Joaquim Francisco, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14142/2023, projeto de lei número 423/2023, autoria, vereador Rogério Dacazem. Denomina a Rua 13, localizada no bairro Capão Grosso 1A de Rua Pastor Francisco Frei Nogueira, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14372/2023, projeto de lei número 424/2023, autoria, vereador Fabião Zagueiro. Denomina a área verde localizada de frente ao terminal rodoviário Frederico Ozanam, localizado na Rua Itororó, número 221, Vila Piratininga, no município de São José dos Campos, de Área Verde Daniel de Freitas Nunes. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14409/2023, projeto de lei número 425/2023, autoria, vereador Rafael Pascucci.
autoriza o poder público municipal a disponibilizar o acesso à população às piscinas públicas do município de São José dos Campos aos finais de semana e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Esportes. Processo número 14410/2023, projeto de lei número 426/2023, a autoria vereador Milton Vieira Filho, altera a lei número 10.520, de 1º de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a implantar nas repartições da administração pública, direta e indireta do município de São José dos Campos, equipamentos com recursos de audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14411/2023, projeto de lei número 427/2023, autoria vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com pessoas jurídicas de direito público ou privado para a implantação e manutenção do equipamento árvore solar em espaços públicos no município de São José dos Campos. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14436/2023, projeto de lei número 428/2023, autoria vereador Júnior da Farmácia, denomina a quadra de areia situada na Praça Manuel Alves dos Santos, no bairro Campos de São José de Edna Maria, Bahia. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14504/2023, projeto de lei número 429/2023, autoria vereador Renato Santiago, denomina a estrada municipal do Jaguari, do bairro Urbanova, de estrada Dr. Agenor Luz Moreira. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14581/2023, projeto de lei número 430/2023, autoria vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa de apoio científico ao Legislativo Municipal e dá outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14651/2023, projeto de decreto legislativo número 33/2023, autoria vereador Rogério da Acacem. Concede a medalha Mérito Legislativo à Associação da Pessoa com Deficiência de São José dos Campos, APPD. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 14661/2023, projeto de lei número 431/2023, autoria vereador Fabião Zagueiro. Obriga a empresa concessionária de distribuição de energia elétrica a determinar e sinalizar de forma eficaz o perímetro de segurança acerca da energização de fiação elétrica em casos de catástrofes naturais no município de São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 14690/2023, projeto de decreto legislativo número 34/2023, autoria vereador Marcão da Academia. Concede o título de cidadão joseense à doutora
Juana Montesinos Maciel. Rito é ordinário. Comissões de Justiça. Processo número 14692/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 35/2023. Autoria, vereador Marcelo Garcia. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao mestre Demétrios Silva. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 14695/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 36/2023. Autoria, vereador Marcelo Garcia. Concede o título de cidadão joseense ao pastor Rosivaldo Donizete Puerta Merlotto. Rito ordinário. A Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio para Valdomiro Nunes, presente. Por favor, as imagens. Ali com a minha... Esse é o Valdomiro, esposo da Yoshie, minha prima, que veio a falecer. Por favor, a próxima. Toda a solidariedade aos familiares, que é a família Kawasaki, aqui de São José dos Campos, e os amigos do Valdomiro. Ele era um esposo muito presente, muito atencioso. Minha prima... Ela teve um período da vida dela que era cega, né, até fazer uma cirurgia, e ele ali sempre muito presente. Ele, infelizmente, faleceu nessa terça-feira, dia 17, aos 72 anos. Olha o bolo de aniversário. Ele era servidor público estadual, que trabalhou lá 50 anos. A próxima. Aqui são os filhos dele. Alice, que é minha prima, né, que a gente chama ela de Toshi, Alice, os filhos que são o Cleiton, Rodolfo e Cristiane, e ali tá os netos deles, né, os mestiços. Então, a nossa homenagem aqui da Câmara Municipal a esse grande homem que foi o Valdomiro e que é da minha família. Obrigada. Questão de ordem, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente, obrigado aí pela fala. Presidente, hoje eu estive no Hospital Santos Dumont passando visita e tem um servidor aposentado, conhecido de várias pessoas, que eu acredito que o senhor Valdomiro também. O senhor Valdomiro, que todo mundo conhecia como Marinho. Ele aposentou em 2018, trabalhou aqui na Câmara há muito tempo com o Cristiano, trabalhou também com o Dié. Ele teve um infarto no sábado, fez angioplastia, iria fazer uma angioplastia hoje, mas quando ele desceu para fazer a angioplastia, diagnosticamos Covid. Aí suspendemos a angioplastia, vai ser feita lá para terça-feira mais ou menos. Ele está nos assistindo agora, presidente, pelo canal 7, né, da TV, isso, e ele está lá no Santos Dumont, que lá tem essa TV a cabo, né, e ele está assistindo pelo canal 7. Então, Valdomiro, recuperação para você, todos nós vereadores aqui, desejamos melhoras. É o Marinho, todo mundo conhece ele por Marinho. É esse mesmo, tá? Do esporte, é ele mesmo. Então, que Deus te abençoe, prometi para você que vinha falar, e ele mandou um abraço para todos aí, presidente. Um abraço também para o Marinho, boa recuperação. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar uma tela aí, por favor. Pessoal da técnica, por favor. Avisa aí para mim, por favor. Pessoal da técnica. Não, essa aí não, pode passar. Essa daí estou cansado de ver. Aí. Senhor presidente, nós tivemos na quarta-feira o Papa Francisco
nomeou mais um bispo que praticamente nasceu aqui na nossa diocese. E o padre Paulo Renato é um vereador conhecido aqui da nossa casa, senhor presidente, inclusive cidadão, né? Inclusive cidadão joseense, conhecido aqui de todos nós. Durante muito tempo veio visitar as nossas casas, depois ele acabou sendo transferido para trabalhar em Brasília. Então, o padre Paulo Renato, ele será o terceiro bispo da diocese de Barra da Garça, no Mato Grosso. Aí, a próxima tela tem até um vídeo dele, senhor presidente, muito interessante para a gente acompanhar. É bem rápido, por favor. Recebi no dia de hoje, quarta-feira, 18 de outubro, a nomeação vinda do Papa Francisco para ser o terceiro bispo da diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso. Recebi com um reverente temor essa nomeação, um espírito missionário, colocando à disposição da igreja a minha pequenez, as minhas fragilidades. Quero agradecer a Diocese de São José dos Campos, onde eu tive toda a minha formação. Quero agradecer a Dom César, bispo de São José dos Campos, Dom Moacir, que foi meu bispo, Dom Nelson, que me ordenou. Quero também saudar ao povo da Diocese de Barra do Garças, de Mato Grosso, que tenham certeza que, mesmo sendo um bispo inexperiente, novo, que vai chegar nesta diocese, é um padre que tem muita coragem e vontade de trabalhar, que se torna bispo. Por isso, trabalharemos juntos na perspectiva sinodal, em comunhão com o Papa Francisco. Deus abençoe a todos. Por favor. Então, senhor presidente, é uma honra para São José dos Campos, mais uma vez, estar aí no cenário nacional da igreja, com mais uma pessoa aqui do nosso convívio que se torna bispo. Boa sorte aí ao padre Paulo Renato, que ele faça um grande trabalho lá no Mato Grosso. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, vereador. Com a palavra, questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Obrigado, presidente. Alô? Obrigado, presidente. Recentemente nós tivemos um episódio aqui em São José dos Campos, onde um cãozinho de pequeno porte foi atacado violentamente, teve o focinho ali todo, né, perdeu o focinho na realidade, por conta de um ataque de um Bull Terrier, um cão de uma raça mais violenta. E nós temos uma lei aqui em São José dos Campos, desde 2005, inclusive de autoria do vereador Petit, conversei com ele há pouco, e também do ex-vereador Mota, que estabelece focinheira para determinadas raças de cães. A gente sabe, né, que não existe aquela coisa da raça que é agressiva, violenta, mas se o dono, o tutor, for um irresponsável, ela pode se tornar. E determinadas raças têm sim uma compleição física que torna o ataque delas mais perigoso. Então é importante o uso da focinheira por essas raças e, mais do que isso, a fiscalização da prefeitura. Essa lei é fantástica. Parabenizo mais uma vez o vereador Petit e o Mota pela iniciativa, né? Só para concluir, presidente, só que por vezes as leis caem no esquecimento. A gente precisa relembrar essa lei e também atualizá-la. O valor na época era um valor justo, mas hoje eu estou propondo, já foi lida ali, uma emenda a essa lei, aumentando em 10 vezes o valor da multa, para ver se esses irresponsáveis, quando dói no bolso, eles começam a cumprir a lei que já está em vigor desde 2005. Então quero convidar, presidente, todos os vereadores aqui da casa, porque é uma coisa, né, é uma iniciativa que não tem bandeira ideológica, é uma iniciativa que precisa do apoio de todos até para ser aprovada. Eu quero convidar todos para que sejamos coautores dessa iniciativa, aumentando a multa, dando uma resposta a esse episódio inaceitável aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa estabelecer um marco legal. Tá bom? Gostou, Zé? Fica o convite para todos, então, como coautores, para que a gente possa, aí, de forma unânime, estabelecer um marco legal. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Quero mandar aqui um abraço para o Marinho Nogueira, que ele tem uma ótima recuperação. Falei com ele na semana passada. Se Deus quiser, logo, logo vai estar de volta. Senhor presidente, como o doutor vereador
José Cláudio disse aqui no microfone, o Marinho também está com Covid. A UPA do Alto da Ponte, vou usar como referência, que é a minha região, está superlotada. E está acontecendo uma situação lá, senhor presidente, espero que não esteja acontecendo nas outras unidades, que devido a essa superlotação, está se demorando muito na hora da medicação. E, presidente, existem medicações como o soro, por exemplo, que é normal que se demore um tempo, né? A pessoa senta, não é isso, doutor? Fica ali por 1 hora, 1 hora e meia, 2, né? Em média, tomando aquele soro, aquela medicação. Mas, senhor presidente, existem alguns medicamentos que é apenas uma pílula, um comprimido. Ele não precisa aguardar 4 horas para tomar esse comprimido. Eu acho que precisa ter uma organização, uma gestão melhor, não é isso, vereador? Para que essas pessoas que simplesmente vão apenas tomar um comprimido, que ela não aguarde esse período todo, que está se levando de 3 a 4 horas, e o atendimento está sendo rápido, a população está agradecendo, viu, doutor? Está agradecendo o atendimento com os profissionais, com os médicos, mas infelizmente na hora da medicação está se demorando muito. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook, YouTube, Instagram, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 5157/2018, processo 1766/2021, processo 8433/2021, processo 8917/2021, processo 7655/2022, processo 9918/2022, processo 2657/2023, processo 3024/2023, processo 3078/2023, processo 7440/2023, processo 8091/2023, processo 8550/2023, processo 9533/2023, processo 11126/2023 e processo 11544/2023. Solicito inclusão para a leitura, senhor presidente, dos processos 14727/2023, de autoria do vereador Tomás Henrique, processo 14739/2023, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, processo 14744/2023, de autoria também do vereador Fabião Zagueiro, e processo 14747/2023, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Também, senhor presidente, solicito a inclusão para votação do processo 14686/2023, que é um requerimento 2915/2023, de autoria dos vereadores Rogério da Cacém, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria e Zé Luiz. E também peço, senhor presidente, a inversão da ordem de votação dos processos do rito ordinário, para que possamos votar primeiramente o processo 11369/2023, de autoria da vereadora Dulce Rita. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação dos projetos constantes na ordem do dia. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo número 10985/2021, projeto de lei número 521/2021, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 12974/2023, projeto de lei número 382/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor Sem presidente. nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das novas proposituras. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, ao processo número 10985/2021, projeto de lei número 521/2021. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Institui o Programa Municipal de Prevenção à Sepse no âmbito do município de São José dos Campos. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 12974/2023, projeto de lei número 382/2023, autoria vereador Fernando Petiti. Altera o parágrafo 4º do artigo 4º e o artigo 13 do projeto de lei número 382/2023. O rito é ordinário. As comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 14727/2023. Projeto de lei número 432/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Altera a redação do artigo 3º da lei número 6897, de 7 de outubro de 2005. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 14739/2023. Projeto de lei número 433/2023. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção e Combate a Desastres Naturais no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 14744/2023, projeto de lei número 434/2023, autoria vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a criar o programa Banho de Floresta no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Meio Ambiente e Saúde.
Processo número 14747/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 37/2023. Autoria: vereador Rafael Pascucci. Concede o título de cidadão joseense ao radialista e jornalista Paulo Silva. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 13167/2023, projeto de lei de número 391/2023, autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 11369/2023, projeto de lei número 337/2023, autoria da vereadora Dulce Rita. Inscrita para falar no processo, a vereadora Dulce Rita. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Boa tarde a todos. Primeiro aqui quero dar umas boas-vindas para a família da Soraya que está chegando aqui hoje, para a gente poder homenageá-la. Nós estamos aqui com a Natália Cristina, que é a filha, Cíntia Adélia, que é a filha, Milton da Silva, que é o marido, Lucas André, que é o neto, Miguel Gabriel, neto, Sérgio Nunes, cunhado, Gabriela Araújo, sobrinha, Maria Vitória Araújo, sobrinha, Sayonara de Moraes, irmã, Gilberto Moraes, cunhado, a Sandra, amiga da família, e a Natasha, que também é sobrinha. Então hoje é um dia muito importante, que eu acho que é importante não só que é mais uma homenagem, mais uma denominação de uma rua na cidade de São José dos Campos. Hoje é homenagear uma pessoa chamada Soraya. Primeiro, Soraya Juliana de Faria Araújo Nunes nasceu em 3 de setembro de 64 em uma colônia chamada Goulart, na cidade de Arapeí. Filha de Tereza Maria de Jesus Araújo e José Luiz Faria Araújo, casou-se com Milton da Silva Nunes, com quem teve 2 filhas, a Natália Cristina e a Cíntia Adélia. Soraya fez diferença nesse mundo. Desde pequena, como irmã mais velha de 7 irmãos, ajudava sua mãe nos afazeres domésticos e cuidar dos seus irmãos. Aos 16 anos foi trabalhar como babá, onde permaneceu por 3 anos. Aos 18 casou-se e aos 29 veio para São José dos Campos com seu marido para tentar uma vida melhor. E aí começou a construção de uma linda história. Soraya era uma visionária e, vendo o talento do seu cunhado Gilberto de Moraes, que era aluno da viola, aluno de viola na Fundação Cassiano Ricardo, deu pontapé inicial para a carreira do cunhado, sempre incentivando e fazendo com que ele participasse de todos os eventos. Em 2009, agendou uma apresentação na Capela Santa Cruz do bairro Cajuru, e a partir daquele dia ele não parou mais. Hoje é conhecido como Giba Reis, referência nacional da viola caipira. Em 2014, junto com seu marido, começaram a construção de uma capelinha na casa de sua irmã, Sayonara, com o objetivo de reunir a família em oração. A Capela São Francisco de Assis foi inaugurada no dia 27 de 12 do mesmo ano, do bairro do Futim, e contou com uma celebração presidida pelo padre Paduan. Soraya participou assiduamente da paróquia São Vicente de Paula, participou do grupo de oração Canção Nova, era coordenadora do coral Luz em Cristo
e ajudava como cozinheira nos retiros e ações sociais do grupo de jovens servos de Javé. Dedicou muitos anos como vicentina e cumpriu sua missão de amor e caridade. Ajudava na campanha do quilo e arrecadação de roupas. Incansavelmente percorria as ruas do bairro para pedir doações de alimentos, os quais distribuía para as pessoas carentes. Era uma pessoa de grande coração e não media esforços para ajudar o próximo, sem contar sua generosidade em transmitir conhecimento a todos. Soraya era uma pessoa que irradiava luz e amor ao próximo. Sua mão sempre estava estendida para ajudar. Amava cantar e reunir a família, sempre muito participativa e amada por todos que a conheciam. Em 17 de julho de 2016, Soraya partiu deste mundo, deixando, além de muita saudade, um legado de bons ensinamentos de amor, caridade, generosidade, compromisso com o próximo, respeito, perseverança e fé. Então estou pedindo aqui para meus pares para votar a favor também dessa pequena homenagem que nós estamos fazendo hoje para essa grande mulher, que antes de mais nada pensou no próximo, antes de mais nada se sacrificou, indo na rua procurar alimento, principalmente nesse tempo aí difíceis pelos quais a comunidade está passando. Soraya nunca se furtou e está estendendo sua mão, ajudando não só os próximos, como os doentes e todos da sua comunidade. Eu agradeço a família por ter me escolhido para fazer essa homenagem de uma grande, grande pessoa, porque as grandes pessoas não são pelos seus nomes, são pelos seus atos e pelo que deixa aqui na terra. E a Soraya foi a que deixou muita coisa aqui na terra. Deixou sua ação, deixou seu exemplo, deixou seu compromisso, deixou sua família maravilhosa. Então, Soraya, um beijo no seu coração, um beijo no coração dos seus familiares e agradeço a todos os meus pares para votar também junto comigo para homenagear essa grande pessoa. Obrigado e boa noite a todos. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 5132/2017, projeto de lei número 163/2017, autoria do vereador Marcão da Academia. Escrito para falar no processo. Encaminhamento de votação, vereador Marcão da Academia. Encaminhamento de votação, presidente. Primeiro eu quero aqui parabenizar mais uma vez a Dulce Rita pelo projeto, pelos familiares aqui presentes. Parabéns, viu, gente? Que Deus possa sempre fortalecer vocês. E aí fica registrado, eternizado, né? O nome para a cidade toda também conhecer a história dele. Parabéns, viu? Sobre o projeto, senhor presidente, meu projeto agora em pauta para votação, ele concede que o Poder Executivo possa instalar semáforos para ciclistas em ciclovias. Claro, através de um estudo determinado, né, a amplitude das ciclovias em São José dos Campos, agora também ciclofaixas, ciclorotas, né, o investimento em bikes na cidade, nesse modal forte que vem se concretizando e vem aumentando, né, a utilização desse modal. Você pega hoje a linha verde, da primeira etapa lá da Zona Sul inteira, o quanto de tráfego, né, das ciclovias, você pega em várias vias, assim como a Cidade Jardim, a Andrômeda, que tem ali um fluxo muito grande de bikes, a cidade toda, né, a questão lá por perto do Urbanova,
a região toda ali perto do Termas do Vale, e as amplitudes das ciclovias que vêm para a cidade, até a interligação com a região norte, brevemente, né, sul e norte, já está em pauta, e a gente precisa também fortalecer a questão da segurança, tanto a segurança dos ciclistas, como também dos utilitários dos veículos, pedestre, e chega no momento que tem que fazer o seu estudo para criar uma segurança. Nesse último final de semana do feriado, lamentavelmente, nós tivemos lá perto, lá no Bosque do Eucalipto, perto da Praça das Bandeiras, não foi na rotatória da praça, mas foi na via no cruzamento próximo, nós tivemos um atropelamento, né, de uma senhora, e um motociclista atropelou ela, no qual levou a óbito essa senhora. E lá na região da Andrômeda, já foi o 3º registro de óbito em atropelamento. E a ver com ciclista. Então, a gente tem que fazer campanhas educativas, tem que incentivar o modal, mas tem que ter uma regra. Eu acho que já tem espaços que nós temos que ter também o semáforo para o ciclista. E assim também como tem para motociclista, para o motorista, com o aumento desse tráfego. Então está aqui mais um projeto que vai de encontro à segurança da mobilidade da nossa cidade. Então eu peço a todos também, vereadores, que a gente possa aprovar esse projeto e construir o melhor meio nos locais mais propícios, inicialmente, para depois propagar para toda a cidade. Agradeço, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 9326/2023, projeto de lei número 283/2023, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 9378/2023, projeto decreto legislativo número 22/2023, autoria do vereador Rogério da Casen. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério da Casen. Com a palavra, o vereador Rogério da Casen. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero aqui falar do projeto, de decreto legislativo número 22 de 2023, que concede o título de cidadão joseense ao mestre Felipe Ferreira dos Santos. O mestre Felipe tem um grande trabalho na cidade de São José dos Campos através da arte marcial karatê. E eu queria ler um pouco o histórico do nosso querido mestre, que diz assim: Felipe Ferreira dos Santos, mais conhecido como Mestre Felipe, nasceu em 7 de setembro de 1953, na cidade de Casanova, estado da Bahia. É casado e pai de 3 filhas, Alice, a Aline e a Denise. Felipe se mudou para São José dos Campos em 1977 e se casou com Inácia Margarida Moreira Santos em 1979. Começou a treinar karatê em 1980 no estilo Yama, tendo, após iniciado o treinamento, no estilo Shotokan, com o sensei Mário Fukui, estilo de luta que ajudou a popularizar o karatê pelo mundo e que valoriza
mais o lado desportivo e físico, como forma de promover o desenvolvimento pessoal, tendo como adeptos notáveis, dentre outros, atores famosos de Hollywood. Em 1990, Mestre Felipe foi treinar com o sensei Tomeji Ito, em São Paulo, um dos fundadores da Federação Paulista de Karatê e da Confederação Brasileira de Karatê, cujas criações conseguiram organizar significativamente a prática desse esporte no Brasil, tendo desenvolvido seu treinamento com o mestre Ito até a morte deste. Recebeu seu primeiro dan na faixa preta em 21 de junho de 1992, estando atualmente graduado como sexto dan faixa preta de Karatê. No ano de 1988, começou a ensinar a arte marcial, substituindo o mestre Mário Fukui, e até hoje segue dando aulas, praticando, passando seus ensinamentos de vida e da modalidade, graduando uma centena de karatecas de nosso município na faixa preta, a mais alta da categoria. Mestre Felipe é uma pessoa que vive o karatê, não somente como prática esportiva, mas como filosofia de vida, transformando os ensinamentos em prática, não só nos tatames, mas no dia a dia. É uma pessoa humilde, simples, mas com conhecimento sem tamanho de vida e de karatê. Por fim, Mestre Felipe é fundador da Associação Sol Nascente de Karatê Shotokan, vinculada à Federação Paulista de Karatê, e em sua própria essência leciona karatê em toda a cidade, formando não apenas grandes atletas e alunos, mas, principalmente, homens e mulheres de nobre e raro caráter, melhores cidadãos para a nossa sociedade, que é tão carente de valores que fortalecem a personalidade do ser humano. Gostaria de destacar também que, além do mestre ser responsável por a equipe aqui de São José dos Campos, ele também é mestre da Associação Casa de Amparo Social Emanuel, a CASEM, no distrito de Eugênio de Melo, aonde, através do karatê, os professores têm realizado um grande trabalho com os jovens e as crianças ali da região. O karatê é uma arte marcial que transforma a vida e ajuda na formação das crianças. Então, eu gostaria de pedir aqui aos nobres vereadores que votassem unanimemente nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 9765/2023, projeto de lei complementar número 16/2023, autoria do vereador Rogério Lacacém. Vereador inscrito para falar no processo, vereador Rogério Lacacém. Gostaria então de falar do projeto de lei complementar número 16/23. E o projeto ele altera a lei complementar número 56 de 24 de julho de 1992,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas funções e autarquias. E o projeto diz assim: que fica vedada a nomeação para a carga em comissão na administração pública, direta e indireta, do município de São José dos Campos, a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória até a reabilitação criminal dos condenados pela prática de ato de abuso de maus tratos, ferimento ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, nos termos da legislação penal e ambiental em vigor. Conforme disposto no artigo 32 da Lei Federal número 9.605 de 98, constitui crime praticar maus tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Importante mencionar que dentre as condutas que podem caracterizar os crimes dispostos na lei supra estão o abandono, mutilar, ferir, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, entre outros. Consequentemente, a legislação federal prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção para quem pratica os atos contra animais, sendo que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime causa a morte do animal. Não obstante, importante trazer a lume que a Lei Federal número 14.064 de 2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos com a punição de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda e, caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Destarte, considerando que o artigo 10 da Lei Federal 9.605 de 98, em seu texto, traz a previsão de afastar o condenado pela prática dos crimes previstos nesta legislação a contratar com o poder público, razoável, na mesma linha que o condenado pelos crimes de maus tratos a animais também não seja nomeado a ocupar cargo em comissão na administração pública, direta ou indireta no município. Pelo exposto, submeto a presença do projeto-lei a essa Casa de Leis para que seja aprovada pelos nobres vereadores. A lei fala dos maus tratos de animais e a gente nunca viu, como nos últimos tempos, notícias de pessoas que maltratam animais e no caso aqui a lei fala de pessoas que trabalham em órgãos públicos, pessoas que trabalham em atendimento a seres humanos e pessoas que maltratam animais, que não sabem cuidar, que não sabem tratar bem animais. Como vai trabalhar numa repartição pública? Como vai tratar bem um ser humano? Então, deixo aqui para que os vereadores, venham apreciar esse projeto e votar todos a favor dele. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 11948/2023, projeto de decreto legislativo número 30/2023, autoria dos vereadores Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Eu vou falar no meu processo no último, tá? É o último. Em discussão, o processo de número 11976/2023, projeto de lei número 354/2023, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 11989/2023, projeto de lei número 355/2023, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 11995/2023, projeto de lei número 358/2023, autoria do vereador Zé Luiz. Inscrito para falar no processo, o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores. Senhor presidente, então é um processo que eu coloco simples, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem um valor cultural muito grande. Vamos dizer também tradicional, que autoriza o município a executar o hino nacional do Brasil nas escolas públicas municipais. Por que eu falo simples? Porque para nós que já passamos, vamos dizer assim, dos 30, né? Para não entregar a nossa idade, era comum a questão de você nos colégios, nas escolas, cantar o hino nacional. Então, é uma maneira de resgatar uma tradição importante que existia para os nossos estudantes. Também, senhor presidente, para ensinar os nossos novos estudantes a cantar o hino nacional e cantar com orgulho, para que isso sirva como uma pequena, uma grande demonstração de amor à nossa pátria. Para cada dia mais, né, para que a gente possa, com essa atitude simples, fazer um processo pedagógico de valorização do nosso país. E também, senhor presidente, de resgatar o civismo, que ao longo do tempo vai se perdendo. Então, eu peço o apoio dos nobres vereadores aqui hoje para a votação desse projeto. Como eu falei, um projeto simples, mas que ao longo do período, ao longo do tempo, pode ajudar muito nessa questão do amor à pátria, aliás, do verdadeiro amor à pátria, do amor à nossa nação, para que cada vez mais possamos ser esse país democrático, justo e também que cada vez mais cuida das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Encaminhamento. Não tem a parte no projeto. Se tem, então, uma parte para o vereador Júnior da Farmácia. Desculpa. Vereador Zé Luiz, parabéns pelo projeto, viu? Falar assim, ontem fiquei bem emocionado em casa, minha filha chegando, a mais nova de 11 anos, ela chegou falando assim, pai, a gente
o hino nacional na escola. Então, essa questão de resgatar o civismo, né, essa questão de amor à pátria, né, valorizar a nossa nação, né, é muito importante. Parabéns, né, pelo senhor aí ter feito essa proposta de regulamentar e consolidar isso dentro do município. Isso vai ser muito importante para as crianças e para a gente poder justamente resgatar esses valores que ao longo do tempo tem se perdido. Obrigado, vereador Júnior. Vereador Walter Hayashi, por favor. Zé Luiz, quero te parabenizar também. Obrigado. Eu me lembro quando o Emanuel ganhou a prefeitura, quando foi eleito prefeito, no primeiro ano de mandato dele, em 97, ele foi em todas as escolas públicas e naquelas particulares que o convidaram. O que ele ia fazer? Ele ia dar uma aula de cidadania, exatamente que é o propósito do seu projeto. Devolver esse civismo, né, que ao longo dos tempos está se perdendo. Até a gente entende, internet, etc, etc, a pessoa esquece um pouco da sua responsabilidade. Então, o que o Emanuel fazia? Ele juntava lá as crianças, né, ia na escola às 7 horas da manhã, para não atrapalhar, as aulas começavam às 8 horas. Então ele conversava com as crianças e pediam também para os pais irem. Professores, diretoria, funcionários. Então ele passava a seguinte mensagem: quero conversar com a criançada. Então a criançada, você vê, ensino fundamental ainda, né? Então são crianças mesmo. E perguntava, fazia as seguintes perguntas: quando vocês crescerem, quem quer ser médico? Levantava lá 2, 3. Quem quer ser professor? Quem quer ser economista, engenheiro, assim por diante? Aí, até vereador ele perguntava, prefeito. E aí, parava, falava, agora é com vocês, pais, que eu quero falar. Seu filho, que quer ser engenheiro, quer ser médico, e ele contava um pouco também da experiência dele, né? Ele pode ser o que ele quiser, agora precisa da ajuda dos pais. Então, quando ele chega na sua casa, que leva a tarefa, o dever, né? Em vez de a senhora mãe ficar vendo a novela, senta com ele. O pai que gosta de futebol, assistir futebol, noticiário, senta com o filho. Leia um livro enquanto o filho faz a tarefa. A mãe pode ficar escrevendo uma receita, copiar de novo uma receita que ela já tem. Então, estudar junto com a criança e dizer para ela que ela pode ser o que ela quiser, né? Desde que estude e tal. E esse movimento que ele fazia, você imagina, Zé Luiz, né? Vereadores e vereadoras, o impacto que dava. O prefeito ia numa escola, por exemplo, municipal. Convidava, no começo convidava os secretários, convidava os diretores, assessores, chefe de divisão, convidava os vereadores. Eu fui em muitas delas, principalmente na Zona Leste. Aí depois que terminava, né, a escola geralmente dava um café para nós, né, depois a gente ia embora. Tinha alguma coisa embutida nisso. Qual que era? Os secretários, né, os comissionados, né, que iam de lá, você acha que eles iam voltar para casa para continuar dormindo ou iam para a prefeitura trabalhar? Então, ele introduziu uma maneira de falar para o servidor, que é comissionado, você tem que chegar às 8 horas da manhã
na sua repartição, porque às 8 horas que começa o seu trabalho. Não é chegar às 10 horas, depois sair para almoçar às 11, depois voltar às 2 horas da tarde e às 4 horas ir embora. Viu, vereador Santiago? Então, deu-se esse costume. E o hino nacional, que é bem... A criança, ela passou a prestar mais atenção na própria letra do hino nacional, porque também forçava, né, as professoras a dizer o que significava cada frase daquela, cada estrofe, etc, etc. Então, parabéns pelo seu projeto, Donis. Obrigado, parabéns, vereador. Né? E Obrigado. que seja consolidado, então, a volta do civismo, né? Para as nossas crianças. Obrigado. Vereador Renato Santiago. Obrigado, vereador Walter. Vereador Zé Luiz, parabenizar pelo projeto. É extremamente importante incentivarmos o patriotismo na nossa cidade, nosso estado, nosso país, né, e valorizar o civismo. Eu lembro muito bem, ainda quando criança, né, nós tínhamos a hora cívica no Colégio Granbury, lá em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, onde nós fazíamos, né, a menção, né, à bandeira brasileira e era entoado o hino nacional. Então, isso foi de extrema importância, porque o nosso hino não é um hino fácil de ser decorado, né? A música, ela se repete, mas a letra não. E até hoje muitas pessoas têm dificuldade de cantar a sequência completa do hino. Então, aprendendo desde criança, não tenho dúvida que ele será muito mais valorizado, o sentimento do patriotismo muito mais valorizado aqui na cidade. Então, parabéns pelo projeto, tenho o meu voto, a minha aprovação, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, vereador Renato Santiago. Vereador Dulce Rita, por favor. Também quero parabenizar, Zé Luiz, pela grata lembrança que você teve da importância de colocar o hino nacional nas escolas. Na verdade, isso, infelizmente, não era nem para ser posto em lei, né? Já era para ter um hábito de todo professor, toda direção, ensinar o que significa a letra e fazer disso um rito matinal antes de começar todas as aulas. Como já foi anteriormente, com o meu tempo que eu estudei era assim, depois o Emanuel voltou com essa prática e depois, infelizmente, ficou esquecida novamente. Eu acho que hoje é um dia muito importante que nós estamos fazendo 2 projetos para a escola, do hino nacional e o mais importante é um programa da biblioteca do professor, que eu acho muito importante as bibliotecas nas escolas, muito importante os professores dando acompanhamento dentro das bibliotecas, porque se não é o livro para salvar essa nação, quem mais que vai salvar? Então hoje é um projeto de passagem que é do Executivo, relação das bibliotecas, mas pela importância do livro, pela relevância da matéria, logicamente que eu vou votar a favor. Porque a gente não está aqui para votar para o projeto político, não. Nós estamos votar para um projeto de nação. Esse é da biblioteca. Finalmente estou vendo alguma luz no fundo do túnel com esse governo. Obrigado, vereadora Dulce Rita. Vereador Fernando Petiti. Parabéns, vereador Zé Luiz Nunes. Vereadora Dulce Rita falou que nem precisaria virar lei, mas se perdeu, né? Se perdeu. Todos aqui, você até começou falando que a gente que tem mais de 30 anos lembra... quando a gente estava lá na 3ª, 4ª, 5ª série, no Olavo Bilac, onde eu estudei, toda sexta-feira de manhã era dia do hino nacional. Bem que o Renato Santiago falou também, né? Um hino muito difícil de ser aprendido, mas com a repetição, com o ensinamento e quando um professor ensina, a gente acaba, né, na nossa época, acaba prestando muito mais atenção. Parabéns, é uma ideia simples, mas muito complexa, vai ajudar as crianças a ter o senso de cidadania, né, civilidade, e é o que também o vereador Walter Hayashi falou, é uma sequência que tem que ser completada em casa, né? Acompanhar nos estudos, acompanhar numa programação boa. Parabéns, e eu acho que a gente pode completar algo importante aí, né? Depois fazer uma agenda em cada escola para a gente ver esse hino nacional ser cantado pelos alunos, né? A gente programar, cada vereador aí que vê a sua agenda para acompanhar e ver os alunos aprendendo o hino. Quem sabe também é uma oportunidade que a gente tem aqui de receber as escolas, né? A gente ir lá conversar com os alunos, falar um pouquinho de política, falar do dia a dia dos vereadores.
Parabéns, Zé Luiz, e que possa ser uma prática aí constante nas escolas. Obrigado, vereador Fernando Petit. Encerrando então, senhor presidente, é isso aí. Respeito e patriotismo. Muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Walter Rasch. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, esse projeto de lei que agora vira lei, né? Ele vai ser muito importante, principalmente para as nossas crianças, né? Esperamos que cada escola cumpra o seu papel, né? Cumpra o seu papel de realmente voltar a que o hino nacional brasileiro seja cantado em todas as escolas pela manhã. Aproveitando o gancho, senhor presidente, o nosso hino, o hino de São José dos Campos, né? O oficial é o hino do bicentenário. Nós já discutimos aqui, né, Zé, quando você foi vereador também. Eu acho que a prefeitura poderia, né, fazer alguma coisa, porque o hino do bicentenário é muito bonito, mas precisaria de um hino que fosse oficializado como o hino de São José dos Campos, não o do bicentenário. Esse continua do jeito que está mesmo, né? Tem também a do Sérgio Vaz, que a Câmara usa bastante na entrega do título de cidadão, né? E que o líder de governo levasse lá para o prefeito fazer alguma coisa para deixar de ter esse hino oficial. Justificativa de votação, vereador Dr. José Cláudio. Bom, votei favorável. Parabéns, Zé, pelo projeto importante aí nas escolas, as crianças, os jovens, como o Renato falou, estarem habituados e saber cantar o hino inteiro de forma correta. Então é muito importante isso daí. Parabéns pelo projeto e teve o meu voto favorável. Em discussão, o processo de número 14686/2023, requerimento de número 2915/2023. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Marcão da Academia. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu só quero aqui também registrar e mandar um abraço ao nosso vice-governador Felício Ramute, que hoje ele recebeu uma medalha subtenente PM Magali Garcia, né, na cerimônia do 113º aniversário do Centro de Operações da Polícia Militar do Copom, né, recebeu essa medalha por todo o trabalho, né, de investimento na área da segurança, da inovação tecnológica, através das câmeras que foram implantadas em São José dos Campos, e hoje ele lá no estado de São Paulo, principalmente em São Paulo, já implantando um grande sistema no combate à Cracolândia, né, na verdade para acertar, tomar rumo daquela frente lá, ajudar aquelas pessoas também, mas começou levando o sistema tecnológico de segurança lá para São Paulo, aquele que tem em São José, levando para São Paulo, e está sendo super bem visto, já tem dado bastante resultado, e foi através desse trabalho, já veio o fruto, o merecimento dessa medalha aí. Então, parabéns ao Felício e São José, e levando o nome de São José mais uma vez a nível nação brasileira. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Também parabenizar o Felício por essa medalha que ele está recebendo, e lembrar ele com o prefeito, que o pessoal da Guarda Municipal está esperando o projeto que vem para valorizar a carreira deles, para valorizar o serviço, para equipar eles com alguma segurança, porque não é só o capitão levar a medalha e botar no peito, não. Vamos pensar nos subalternos que estão aqui correndo risco nas ruas. Então, o senhor vice-governador, dá um toque aí para o prefeito, que a Guarda Municipal está toda hora perguntando se vê o projeto aí da revisão da carreira deles, porque até agora não chegou nada, viu, guarda? Só tá chegando lá para o alto comando. O pessoal que anda na rua aí com risco de tiro continua na mesma situação. Questão de ordem, vereador Renato Santiago.
Presidente, queria pedir 1 minuto de silêncio aqui pelo Edson de Oliveira Silva, o Edinho. Edinho que até ontem, né, trabalhando aqui no Departamento de Relações Comunitárias, faleceu de ontem para hoje no Hospital Municipal. Uma perda muito grande, a gente sempre estava aqui em cima, na entrada do Paço, junto com ele, né, trocando ideia. Faltava pouco tempo, 2 meses para ele se aposentar. Acabou falecendo nessa madrugada, então ficam os meus sentimentos à família e a todos os amigos. Encerrado o processo de votação, passaremos aos inscritos no grande expediente. Hoje só temos um inscrito, o orador dessa noite é o vereador Dr. José Cláudio. Com a palavra, o doutor José Cláudio. Boa noite, presidente. Obrigado aí pela palavra. Bom, nós vimos aqui hoje para falar de um tema que agitou bastante as redes sociais aí do nosso município, da nossa cidade. Por mais uma vez acontecer projetos e licitações nessa cidade sem se discutir com os vereadores dessa casa. E aí ficam-se as dúvidas, que é o que nós vamos apresentar aqui, que são dúvidas que nós temos e que nós gostaríamos que fossem esclarecidas. Próximo. Bom, essa semana veio à tona aí a licitação, né, a licitação sobre, mais uma vez, o ônibus elétrico. A Urban publica novo edital para aluguel de 400 ônibus elétricos em São José dos Campos. A sessão para receber as propostas, os documentos das empresas interessadas está prevista para o dia 24 de novembro, às 9 horas, em licitação presencial na sede da Urban. O preço máximo para quem quiser alugar o ônibus está aí de 2 bilhões e 800, quase 3 bilhões. 400 ônibus elétricos aí por quase 3 bilhões. E essa semana também nós estávamos olhando na cidade de São Paulo, o BNDES vai aprovar um empréstimo de 2,5 bi para a cidade de São Paulo adquirir novos ônibus elétricos. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, diz que o empréstimo, a capital paulista poderá comprar 1.600 ônibus no custo de 2,5 bilhões. E aí que fica uma dúvida e que a gente traz essas dúvidas para ter o esclarecimento, que é função nossa de vereador. Não adianta descer aqui alguma coisa aqui para a Câmara dizendo que é pão com mortadela, se a gente não morder, nós não vamos saber o que é que nós estamos comendo. Nós precisamos experimentar e discutir para saber o que vem. E uma das explicações da Prefeitura sobre essa diferença de preço dos projetos é no respeito à manutenção, que o projeto de São José dos Campos prevê que, além do aluguel, está incluída uma manutenção preventiva. E eu estava conversando com o vereador Walter Hayashi, o que é essa manutenção preventiva? Eu fiquei lendo e estudando isso 3 dias consecutivos até agora ali, e entrei em várias fontes de informações, vereador Petit, sobre quanto custa a manutenção de um ônibus elétrico. E em todas as fontes que eu pude avaliar, a manutenção de um ônibus elétrico é mais barata que de um ônibus a diesel, até pelo fato de não ter combustão. Ele usa menos peças, troca-se menos peças do que o ônibus a diesel. Então a manutenção de um ônibus elétrico, em média, é 25% mais barato. Se nós avaliarmos o quanto custa uma manutenção de um carro, de um automóvel, de um veículo, de um ônibus, é mais ou menos 6 a 8% o valor. E nós avaliamos o edital da Urban e nós vimos que a manutenção desses ônibus, vereador Petit, ela varia entre 12%, 13% a 14%. Então, pelo que nós vimos nas publicações que nós estudamos, EP, teve várias
inclusive eu leio o edital de manutenção da BID, todos eles colocam que fica a ideia é em torno de 6% a 8%, então essa manutenção estaria um pouco cara. E é isso que a gente queria que alguém viesse nos explicar, porque um projeto prevê 1.600 ônibus a um custo de 2,5 bi e o outro 400 ônibus a um custo de 2,8 bi. Então, assim, a dúvida é essa. Todas as fontes que nós procuramos dão que a manutenção de um ônibus elétrico fica em torno de 25% mais barato. Então, nós pensamos que a Comissão de Planejamento, Obras e Transporte poderia convocar a Prefeitura, ou o secretário de Administração, o secretário de Mobilidade Urbana, ou o próprio líder do governo, né, o chefe do executivo, para vir aqui na Câmara explicar para a gente esse projeto, que é essa licitação, que nós temos muitas dúvidas. Nós não estamos fazendo nenhuma acusação, nós só temos dúvidas que nós queríamos fosse sanada. Por quê? Que para alugar custa quase 3 bi, para comprar custa 1 bi, que foi o problema que foi que não seguiu a terceira licitação, que essa já é a quarta. Então, fica aí uma indagação, por que a Comissão de Planejamento, Obras e Transporte não convoca a Prefeitura para dar explicação para a gente, porque 3 bi é muito dinheiro, é quase o orçamento nosso anual, o PIB anual da cidade. E assim, os veículos de imprensa, nos seus comentários, foram totalmente contrários a isso aí, mostrando os problemas dessa licitação em um preço extremamente caro, segundo as fontes que nós procuramos. Próximo. Então, pode soltar a matéria aí, por favor? E vamos falar de São José dos Campos. O que aconteceu lá? Então, publicou uma licitação para alugar 400 ônibus elétricos. Rodrigo, a gente teve acesso a esse documento, O valor é de quase 3 bilhões de reais por 15 anos. Essa licitação só valendo para os veículos, tá? Não inclui aí motorista. A abertura dos envelopes vai ser no dia 24 de novembro. E aí o que a gente vê, o que São José dos Campos faz é uma aposta que outras cidades também estão de olho, né? Aluguel é algo arriscado de veículos, mas que se der certo pode ser uma opção para outras cidades. Só que a gente enxerga alguns problemas, porque não tem locadoras desses veículos, as fabricantes estão se dedicando a vender esses ônibus, fora que o prazo de 15 anos que a gente vê aqui, quando a gente analisa, de aluguel, é a vida útil do ônibus, depois vai para o descarte, porque não tem revenda, diferentemente de um ônibus convencional, que vai para transporte rural, por exemplo. É uma aposta e a gente vai acompanhar aí. Nossa, eu estou fazendo um cálculo aqui, bom, sem profundidade, você está me trazendo isso agora, que eu tô recebendo essa informação, assim como todos que estão assistindo aqui. E aí, se você pegar 3 bilhões, 3 bi... Quer que eu faça essa conta para você, A média do valor de um ônibus elétrico é de 2... Não cabe nem na calculadora, tem que virar ela de lado aqui, peraí. Fazer aqui mais 3 milhões, 3 bilhões, é isso? Aqui a gente... olha lá. Aí você divide por 400 ônibus. Isso. Nós estamos falando em 7 milhões e meio por ônibus nesse período. Quanto custa um ônibus? Você comprar o ônibus? Vamos lá, tenho já a conta para você. Quanto custa o ônibus? A gente sabe que esse homem fica perguntando tudo, né, de sopetão, então a gente já tem que vir aqui preparado, né? Vou te fazer a conta. O ônibus não custa 7 milhões e meio. A média do valor de um ônibus elétrico, gente, 2 milhões e meio de reais. Vezes 400, vai dar 1 bilhão. Isso. Mas o contrato de São José dos Campos inclui uma manutenção por 15 anos, o que vai dobrar o custo de capital. Dobra o custo, então. Vai para 3. E ter ônibus. Tá, porém, esse contrato não tem infraestrutura e energia. Então, na prática, fica o mesmo valor que comprar com as ressalvas, né? Gente, é uma forma de a prefeitura assumir outra, vai. Custo em vez das empresas. Me conta outra. Tem essas duas ressalvas. É uma forma da prefeitura assumir esse custo em vez das empresas. E outro ponto que chama atenção é que a prefeitura não vai ter o ônibus no fim da sua vida útil, né? Mas isso aí é de menos também. 15 anos e tal. Isso aí é de menos. Agora... Tá aí. A conta foi feita. Me conta outra, né? A prefeitura vai lá, ela vai tirar do caixa essa grana, vai dar na mão
lá do ônibus, para comprar o ônibus, sendo que de qualquer outra forma poderia ter um financiamento, poderia ter não sei o que lá. Isso. Vamos acompanhar, 24 de novembro, a abertura dos envelopes com menor valor. Ai, minha gente, diga lá. Bom, tá bom. Então, gente, voltando à manutenção, que uma das explicações da prefeitura nesse valor alto dessa licitação é a manutenção. Eu estava pesquisando algumas fontes, vou aqui citar a fonte Invest News, além da EPE também, uma média de um ônibus elétrico com recarga solar, né, de bateria solar também, em termos de 39 mil por ano. Aí nós temos uma conta lá no meu gabinete, dá em torno de vezes 400, vezes 100, dá 234 milhões. Se você tirar aí, vamos jogar para 300, tirar 2.800 menos 300, dá 2,5 bilhões. Ainda empata com São Paulo, mas aqui nós estamos falando de 1.600 ônibus de São Paulo e 400 São José dos Campos, vereadora Juliana. Então aqui não vai nós não estamos acusando ninguém, nós só queremos que o rei desça do trono e venha aqui explicar para a gente, ou manda o seu secretário de planejamento, secretário de mobilidade. A nossa comissão de planejamento deveria convocar para vir discutir com a gente, que é quase o orçamento de um ano. Então, próximo, tem mais algum próximo aí ou não? Próximo? Acho que não. Então, a vereadora Amélia, fica à vontade. Tá. Alô. Sobre o transporte, tem o mesmo problema que teve na outra licitação. Depois de 8 anos, a bateria é por conta da prefeitura. E a manutenção também das rodas também é custo da prefeitura, da Urbana. Então, acho que essas duas questões que nós questionamos na outra licitação, continua nessa licitação. Sim. E uma coisa importante, Amélia, que nós conversamos, que nós não vamos no tribunal, no ministério, denunciar ninguém, porque depois fica a vereadora aí naquele microfone falando o tempo todo, foi vereador tal que bloqueou a licitação. Nós não vamos bloquear a licitação nenhuma, nós só queremos fazer o debate político, conversar sobre isso e ver se isso é importante, se não é importante, qual a aceitação da população ou não. Então eu não vou em ministério, não vou judicializar nada, eu só quero que alguém venha aqui me explicar a licitação, é só isso. Dulce? Eu acho pelo vulto, que é a compra desses 400 veículos, nós temos a obrigação de saber se não existe melhor proposta, saber qual é a rentabilidade de se adotar esse sistema, porque ainda mais depois que veio essa de São Paulo, é uma bomba ontem e outra bomba hoje. Então nós temos sim, eu acho que os vereadores dessa comissão de mobilidade têm que fazer reunião com a gente, têm que pegar informação e têm que trazer aqui essas informações. Porque é dinheiro público, isso daí não é, sabe, não vem na chuva, não vem nada. Esse dinheiro é suado do munícipe. Então estão querendo fazer novo modelo, sou a favor de tudo quanto é novidade. Quer fazer um novo modelo, faça. Mas faça com o dinheiro do seu bolso, não com o dinheiro público. Porque está muito suado. E hoje também quero deixar aqui minha indignação, porque ontem o Ministério da Saúde, a ministra Anísia de Trindade veio aqui entregar umas ambulâncias em São Paulo. E deu 4 ambulâncias para o município de São José dos Campos. E passe você, vereador, passe você, Amélia. Não tinha ninguém em São José dos Campos para pegar essas ambulâncias. Não foram buscar as ambulâncias. Enquanto isso, os pacientes ficam esperando 4, 5 horas para desocupar, para ser atendido numa emergência. Você liga para o SAMU, olha, agora não dá, porque todas as nossas ambulâncias estão ocupadas. E está lá na ambulância que, olha o desrespeito. Foi uma doação que o Ministério da Saúde fez para o município de São José dos Campos. Não foram buscar ontem, não foram buscar hoje. Olha só aonde nós estamos. Como se São José dos Campos não precisasse de ambulância para o SAMU. Eu sei que precisa, porque todo dia nós estamos recebendo no gabinete pedido de socorro pela demora do atendimento. E nada, não foram buscar a ambulância lá.
realmente, esse governo aí, olha, só Deus da causa mesmo, mas ninguém, tem que ser Deus da causa. Amélia. Também quero falar o mesmo assunto da vereadora Dulce Rita sobre as ambulâncias. Eu e a vereadora Juliana Fraga ficamos sabendo do evento, né? Ficamos sabendo que a ministra vinha e aí fomos até lá. Passa o vídeo aqui, por favor. São José recebe 4 ambulâncias do SAMU do governo Lula. Próxima. Aqui é o evento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela esteve na Unifesp para entregar as ambulâncias. Tá aí, foram 20 ambulâncias para ampliar o atendimento à população. Porque né, faz anos que o pessoal não recebe. Pode passar? O investimento é de 6 milhões para ampliar o atendimento que salvam vidas. Próximo. 6 milhões. Cidades atendidas: Praia Grande, 2 ambulâncias, Boituva, 1 ambulância, Caraguatatuba, Ilhabela, Novo Horizonte, Pindorama, Ribeirão Preto, Rio Claro e Mogi Guaçu. Então, esses são os municípios contemplados, e São José foi a cidade que recebeu o maior número, que é 4 ambulâncias. Teve Bauru, Conchal e também Matão. Matão, por exemplo, estão investindo agora no SAMU, né, no processo todo. Para a próxima. Olha aqui, ó, a foto dos prefeitos, né, recebendo junto com a ministra, são de todos os partidos, a cidade que precisava estava recebendo. São José não mandou ninguém. Nós estávamos lá, mas não mandou ninguém, nem a secretária e nem o prefeito. Passa, por favor. O SAMU, o estado de São Paulo, conta com 772 ambulâncias do SAMU, 192. O Ministério da Saúde repassa mensalmente 19 milhões para manutenção do serviço a nível nacional. A frota soma 3.672 ambulâncias, com repasse de 104 milhões. Olha, essa é a foto, Dulce, da ambulância Zero Bala. A nossa não chegou ainda. A UTI. São José parece que não precisa. Pode passar, por favor. A universalização do SAMU é um texto. Eu vou passar. A próxima. SAMU e São José. São 20 anos de SAMU. Iniciou em 2014 com o governo Carlinhos. E aí a gente tem aí... Em 9 meses foram 157 milhões só na área da saúde, que o governo Lula já mandou para cá. Pode passar. Aqui foi nós que estivemos lá. Como chama esse rapaz? Edson, que é do CGU, nós convidamos, na hora ele topou, pegamos ele na estrada e fomos. Tá? E aqui eu fiz aqui, obrigado Lula, pelas ambulâncias. Próxima. É isso. Obrigada, governo Lula. Infelizmente, o nosso governo de São José está menosprezando as ambulâncias. O engraçado dessa história é que o chefe do executivo e o PSD de São José dos Campos, ele quer descolar a foto dele do governo federal, que eu não tenho nenhum problema com o governo federal, com ninguém. Só que a deputada que tocou a CPI do 8 de janeiro, que meteu 4 processos no Bolsonaro, que botou 4 processos em indiciamento no Bolsonaro, bolsonaristas, fugir da sala, que 4 processos do Bolsonaro, foi a deputada do PSD, a senadora, o pessoal lá do PSD, que é do prefeito aqui de São José dos Campos, que botou 4 processos no Bolsonaro. Aí eu quero ver o prefeito responder isso em rede social para mim. O que ele acha do PSD ter colocado 4 processos na CPI do 8 de janeiro no Bolsonaro? Qualquer PSDBista, semana que vem, fica à vontade para responder para mim nesse microfone. Vai lá, Petiti. Boa tarde, vereador Zé Cláudio. Obrigado pelo espaço. Voltar no seu primeiro assunto, né, a nova licitação das empresas de ônibus. Realmente, você falou tudo ali. A nossa assessoria também está estudando para a gente ter uma informação, né, de tudo que está sendo colocado lá, mas caberia bem a Secretaria
de mobilidade vir até os vereadores, né? Uma convocação dos vereadores, membros aqui da Comissão de Mobilidade, né? De Planejamento também, para que a gente possa passar limpo, né? Uma preocupação que eu tenho também, quando vai ser os postos de carregar essas baterias, né? Vai ter esse custo a mais também. E em algumas viagens, né, até relatado pela própria administração no passado, enquanto a gente fazia parte da base, o grande problema desses países que já estão com os carros elétricos, ônibus elétricos, são as baterias, o descarte. Então a gente vai ficar com esse a mais aqui. E como vai ser o custo? Vai ser terceirizado, uma empresa vai comprar energia? A gente tem que fechar toda essa conta. Parabéns por levantar esse assunto. E mais natural seria a presença do secretário de Mobilidade aqui com os vereadores. O outro assunto que me traz aqui rapidamente, né? A gente aprovou a lei 10.677, agora em 2023, né? Sobre o laudo permanente dos autistas. E ainda a Secretaria de Mobilidade não reconhece, né, a lei. Oficializamos, né, através do ofício 561, também de 2023, né, para que a Secretaria de Mobilidade possa aceitar esse laudo permanente. Ele sempre pede para a família refazer o laudo, né, e a gente já tem essa conquista. A gente vê toda a realidade que os autistas, com os seus familiares passam, a frente parlamentar aqui, sempre lutando para mais conquistas, e quando a gente aprova uma lei, que o assunto é muito simples, uma lei que na mesma semana foi aprovada uma lei estadual, era para a prefeitura já em todos os seus setores a assimilar essa nova realidade, né? Facilitar a vida de quem tem que correr tanto para passar por perícia, para conquistar o acesso ao acesso livre lá, que está uma fila gigantesca, e a gente não vê, né, coesão entre a atuação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo e da Prefeitura. Falta enxergar que tem que ter algumas modificações, trazer algumas conquistas, mas colocar em prática. A gente não está vendo prática, né? É muito triste, ainda a gente não vê uma digamos assim, sensibilidade da administração pública, do prefeito, no assunto que a gente tanto batalha aqui, através da frente parlamentar. São 13 vereadores que fazem parte dessa frente. A gente vê que São José dos Campos evoluiu em algumas partes, principalmente no social, mas falta muito ainda em termos de saúde, em termos de educação, em termos de mobilidade. Precisa acordar e a gente vê conquistas que a gente, através de leis nossa, de outros vereadores, aqui é um consenso, né? Sempre que apresentamos uma lei referente ao autismo, são todos os vereadores que assinam, né? Todo mundo está nessa briga. E a gente precisa de um respaldo da Prefeitura. Obrigado, vereador Zé Luiz. Vereador Zé Cláudio. Zé Cláudio. Chagas, vai lá, com vontade. Boa tarde a todos. Olha, eu não quero acreditar, eu não acredito, na verdade, que a Prefeitura, que o governo não sabia estava sabendo dessas ambulâncias. Dentro da comunidade, a gente recebe vários chamados da comunidade referente ao atendimento do SAMU, que eu quero aqui parabenizar os funcionários, mas a falta das ambulâncias sempre está ocupado. E aí a gente tem 4 ambulâncias e o governo não está sabendo disso? Ou está sabendo e não vai buscar? Eu prefiro não acreditar. Queria, por favor, que soltasse o vídeo que a gente fez hoje, por favor. Estamos na SP50, estou aqui com um morador há mais de 40 anos, o Tiago, o senhor Tiago, conhece muito e foi quem denunciou o problema aqui pra gente. Roberto, se aquela ponte cair, tem uma tubulação da Sabesp, vamos ficar sem água. Trouxemos a Sabesp aqui no local para ver a questão do esgoto que está sendo depositado aqui nesse córrego. E a Sabesp confirmou pra gente, falou, sem dúvida, não é só a parte do fundo da Zona Norte, a Zona Norte inteira vai ficar sem água porque vai ter que interromper o fornecimento. Então hoje nós estamos aqui denunciando. Pode observar aí nas imagens, dá uma olhada nas imagens que você vai ver a tubulação, dá uma olhada nessa tubulação. É essa tubulação debaixo dessa ponte, que se for, infelizmente, rompido, se essa tubulação for rompida, Zona Norte vai ficar sem água. Então, atenção, secretaria responsável dentro da Prefeitura. Está aqui a Zona Norte, que é castigada, a Zona Norte que não é respeitada, nem pela Sabesp e nem pela Prefeitura.
fiscalizar a Sabesp. Investimento de 131 milhões para São José dos Campos, anunciados pelo presidente da Sabesp, pelo vice-governador do estado de São Paulo e pelo prefeito. Apenas 300 mil vão vir para a região norte. Absurdo. Além disso, se não fosse só isso, nós estamos com essa situação que, se cair essa ponte em cima dessa tubulação, Zona Norte mais uma vez vai ficar sem água. Um descaso, um absurdo com a região norte, e nós estamos aqui denunciando. Alô, prefeitura, e aí, como é que vai ficar? É uma vergonha, porque não é de agora, faz um tempo que está assim. Todo mundo passa por cima daquela ponte, só que ninguém percebeu que precisa resolver. 131 milhões de investimento para São José dos Campos e um valor que, me desculpa, de repente do local você não consegue nem construir uma casa. Ju? Bom, eu só tenho a falar, doutor Cláudio, o senhor sabe a importância do SAMU, sabe a importância das ambulâncias, e de fato nós ficamos espantados ao chegarmos em São Paulo e nenhum representante de São José para receber as ambulâncias. Estava eu e a vereadora Amélia. Então, de fato, um descaso com a população de São José, né? O secretário de São Paulo estava lá, porque é algo maior, né? SAMU, SUS, é algo maior, não é essas pecuinha, né, de partidária. Mas, infelizmente, São José não estava representado por ninguém do Executivo. Eu só gostaria de deixar aqui o nome da senadora do PSD, Elisiane Gama, bolsonaristas de São José dos Campos. Pessoas da direita de São José dos Campos aí que tanto amam o Bolsonaro. Foi essa senhora senadora que colocou quatro indiciamentos no ex-presidente Bolsonaro, do PSD, que é o mesmo partido do líder do governo de São José dos Campos. Obrigado. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Valdomiro Nunes, Edson Siqueira Silva, o Edinho, a pedido da vereadora Amélia Naomi e o vereador Renato Santiago. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.